Olá, cá estamos novamente, é mais uma das dicas CAPAF e hoje vamos falar sobre doenças crónicas. Vamos falar sobre este tema que é impactante na vida das pessoas, que tem várias dimensões e que nós precisamos de ter aqui um bocadinho e pensar acerca delas. Dizer-vos também que dados do inquérito realizado ou divulgado o ano passado em colaboração com o Instituto Ricardo Jorge diz-nos que mais de metade da população portuguesa tem pelo menos uma doença crónica. Este inquérito foi divulgado, como vos disse, o ano passado, no Dia Mundial do Doente, e de facto diz-nos que a maior prevalência que nós temos são as diabetes, as insuficiências cardíacas e doença pulmonar obstrutiva. Sendo que quem tem mais doenças crónicas são, em primeiro lugar, as mulheres, e nos homens a mais comum também é a hipertensão. Dizer-vos também que, não é, o que é que nós entendemos por doença crónica? Doença crónica é uma doença de longa duração, em que os sintomas acabam por fazer parte da vida dos doentes, não é? E acaba por ter, e na doença crónica nós concebemos como diabetes, hipertensão, doenças autoimunes, dor crónica, portanto um sem fim, um chapéu muito grande, um leque muito grande de uma série de doenças, com queixas muito diversas, com dimensões muito amplas, e que importa então pensar na pessoa, no ser singular, na unicidade e na autenticidade de quem recebe um diagnóstico com uma doença autoimune, e o que é que nós podemos fazer para ajudar esta pessoa a trabalhar bem as suas dimensões e a trabalhar também ou a permitir uma maior funcionalidade no seu estilo de vida. Porque sabemos que uma doença autoimune, quem tem um diagnóstico de uma doença autoimune, tem um choque inicial e precisa depois de aprender a lidar com as limitações, fazer uma reprogramação no seu estilo de vida, mas acima de tudo trabalhar com a sua dimensão emocional, para que, para além das limitações inerentes à sua própria doença, a pessoa não se limite emocionalmente. O que é que eu quero dizer com isto? Que quando nós recebemos um diagnóstico deste, isto mexe física, mas emocionalmente também. E causa, até a pessoa pode ter alguma depressão, pode ter sintomas constantes de desesperança, e isto são sintomas que nós temos que trabalhar e nós temos que ajudar, e, acima de tudo, cada um de nós, ou a pessoa, tem que saber que o seu diagnóstico não a define. E se eu conseguir pensar isto, que o meu diagnóstico não me define, eu sinto-me mais capaz para lidar com a doença e, acima de tudo, aprender a ser o meu próprio avaliador. E quando eu falo, ou quando se diz ser o nosso próprio avaliador, é nós percebermos como nós nos sentimos, porque às vezes as incapacidades são grandes, as limitações também, mas se nós aprendemos a lidar com elas, vamos reprogramando a nossa vida e vamos vivendo um dia de cada vez, mas tendo um contínuo, tendo uma competência e uma capacidade de fazer face àquilo que eu estou a sentir hoje, aqui neste momento, mas não quer dizer que amanhã eu não consiga fazer. Não é? Quer dizer, o diagnóstico não me define, eu posso ter isto, tenho certas vezes, tenho condições, dias mais complexos, mas de uma forma geral eu consigo lidar com isto. Portanto, isto causa ansiedade, insegurança, muitas vezes até diminuição da autoestima. A pessoa também acaba por se sentir um bocadinho incompreendida nas suas queixas, e por isso nós também precisamos de trabalhar esta dimensão mais social, esta dimensão também das pessoas em redor de alguém que recebe um diagnóstico de uma doença crónica, de uma doença prolongada, com queixas muitas das vezes difusas, e precisamos trabalhar isto com o próprio, o discurso do próprio para consigo e também para com os outros, esta contenção, saber que vão haver certos dias de uma maior limitação, mas que estas limitações não nos definem, que nós aprendemos a reorganizar, e se eu não consigo, não é, de uma forma falando metaforicamente, se eu não consigo correr,
eu ando. Se eu não consigo andar num passo largo, eu diminuo a minha passada, mas eu vou. Não é? E é este contínuo de poder dizer eu continuo, as coisas continuam, a minha vida continua, acaba por ter uma dimensão muito mais positiva, não é? E nós precisamos encarar a doença e precisamos encarar o nosso futuro com esperança, porque é a esperança que nos move e é a noção de nós sentirmos que somos capazes, uns dias mais que outros, naturalmente, porque todas estas queixas tão difusas têm uma afetação psicológica, mas também física, não é? Por exemplo, quando nós vivemos com dor crónica, nós temos que aprender a reorganizar a forma como nós sentimos a dor. A dor está lá, nós é que temos que canalizar as nossas energias para outros lados, para outros fins. Não é fácil de tudo, mas também não é impossível. E é aqui que nós temos que olhar, agarrar e ter esta dimensão ou esta noção de que temos que trabalhar as várias dimensões do nosso sentir para conseguirmos reorganizar a nossa vida, o nosso dia-a-dia, o nosso estilo de vida. A parte da alimentação fundamental, portanto, nós temos aqui vários eixos nos quais nos temos que deter para conseguirmos minorar os efeitos. A parte da alimentação e a parte do exercício físico. A alimentação tem o poder de travar ou diminuir a progressão da sintomatologia ou a estabilização e o exercício físico também tem um poder até mesmo na questão do prazer, questão emocional, da sensação de bem-estar, porque quando nós fazemos exercício, libertamos endorfinas e endorfinas que estão ligadas ao prazer. E quando nós temos um diagnóstico de uma doença crónica, a desesperança, a depressividade, não é? Porque acabamos por ficar com o choque inicial e nós temos que reorganizar este choque para que cheguemos à aceitação. Quando nós aceitamos a doença, nós estamos capazes de avançar com ela, não é? Avançar com ela no sentido de caminhar lado a lado e não deixar que seja ela que nos defina, mas ok, eu tenho esta condição clínica, mas eu sou capaz, sou eu que domino, não é? Porque a forma como eu penso as coisas está muito ligada da forma como eu sinto as coisas. Portanto, agarremos uns dias de forma melhor, mais capaz, como é natural, mas agarremos todas as nossas dimensões do nosso ser, trabalhemos, se for necessário, pedir ajuda. O pedir ajuda é um sinal de coragem, é um sinal que estamos a trabalhar na nossa saúde mental e de facto é isto que nós temos que fazer. Portanto, olhar, também termos um bocadinho de autocuidado, e este autocuidado é olhar para nós, ver o que é que nós necessitamos e ok, se eu necessito isto, então eu vou solicitar. Portanto, olhem por vós e cuidem de vós. Adeus, até à próxima.